Olá, amigos do canal Fatos da Vida, que o Senhor Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu vivi. Eu quero compartilhar com vocês porque é a respeito da mediunidade de incorporação, que nós vamos analisá-la no sentido real do que ela é. Eu sempre fui médium, desde criança. A mediunidade independe de religião, de moral, de crença. Ela é uma faculdade do espírito que se expressa no corpo, em alguns, mais ostensivamente. Eu me lembro que, pelos anos de 1970, 72, eu não me lembro precisamente, mas eu fui assistir um filme no cinema naquele tempo. O passeio semanalmente era imperativo ir ao cinema assistir o filme da semana. E eu fui assistir O Exorcista naquela época. E eu confesso a vocês que quando terminou o filme, eu fui assistir sozinho, nem naquele dia nenhum companheiro quis ir, e eu fui. Eu fiquei pelo menos uns 3 meses impressionado, muito impressionado, ao ponto de quase que entrar num processo depressivo. Não foi pelas imagens do filme, de maneira nenhuma. Mas eu vi, eu era leigo em doutrina espírita, eu vi que no enredo o suposto Satanás se apoderou do corpo daquela jovem, e eu vi o fracasso, pelo menos a leitura do filme, da religião, dos padres, dos exorcistas, para expulsar esse demônio daquele corpo. Por que eu estou dizendo isto? Porque eu tinha a faculdade mediúnica, a gente via os espíritos, eu não incorporava, logicamente, mas eu via, eu sabia, e também via algumas pessoas ditas como incorporadas. Naquele tempo era muito comum, nas religiões espiritualistas. E eu ficava imaginando que a mediunidade seria mais ou menos naquele nível. O espírito entrava no corpo do médium e aí expulsava o espírito do médium, ou seja, no caso da mediunidade, o espírito vem, incorpora, entra, toma o meu espaço e eu vou para onde? Eu como espírito dono do corpo. Notamos a linha de interpretação diante deste fato? É o que passa na cabeça de muita gente. Achar que uma incorporação, o espírito incorpora, entra, toma o espaço e a gente fica sem atitude. E se ele não quiser ir embora? Não é isso? É interessante, até pitoresco, mas é real. Meus irmãos, foi só depois que nós adentramos a doutrina espírita, fomos estudar o mecanismo, nós entendemos, compreendemos que não há essa incorporação desta maneira. A atuação dos espíritos numa incorporação que a doutrina espírita traça como psicofonia. Os espíritos não entram no nosso corpo. Eles se aproximam do médium e é ligado mente a mente. A nossa mente liga-se à mente do espírito. E o que ele pensa, o que ele quer transmitir, nós fazemos então o papel de intérprete de sua emoção, de sua
de sua mensagem, de seus pedidos, de sua queixa e assim sucessivamente. Ou, né, no caso de espíritos maiores, a gente então transmite a mensagem que este quer transmitir. Então não é uma incorporação. O espírito não sai do corpo, como não é expulso do corpo. Nós, como espírito imortais que somos, acompanhamos, somos o intérprete. É como se nós estivéssemos transmitindo uma mensagem, uma emoção que não é nossa, policiando, né? A qualquer momento o médium pode interromper aquela comunicação. A qualquer momento o médium pode filtrar palavras, o que o espírito dita ou quer dizer. Nós temos a obrigação, como médium, de filtrar, porque somos o intérprete. Quantas vezes eu já dei passividade a um espírito que queria xingar, né? Falar palavras obscenas aos seus algozes, etc. A gente retém e coloca uma palavra a menos, sem perder o sentido que ele quer transmitir, que é a queixa, mas não precisa. O médium não precisa ser o intérprete das obscenidades que os espíritos às vezes queiram dizer. Disse um dia um espírito amigo a nós que o médium faz o papel de quase que um advogado. O advogado representa o cliente e muitas vezes o cliente não sabe como pedir, não sabe expressar, né, o pedido do seu desejo. E o advogado, na linha jurídica, ele sabe como fazer. O médium também. O médium é o intérprete do espírito. Então nós colocamos à disposição o nosso conhecimento, as nossas palavras, as nossas emoções para que ele possa usar. E ficamos assistindo, acompanhando, emocionado. Meus irmãos, a mediunidade é a faculdade mais sublime que a gente possa imaginar. E através dela nós podemos aprender muito, porque nós vivemos as emoções, as dores, as queixas, os erros dos nossos irmãos e aprendemos muito com ele. A maior dádiva que a gente pode ter dentro da própria mediunidade é quando nós colocamos essa mediunidade a serviço de Jesus, a serviço do próximo, com amor, com ternura, sem nenhum preconceito, sem nenhuma restrição, somente amor. Que Deus nos abençoe.